Alô. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Hoje nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho de João. E agora adentramos no capítulo 10 do Evangelho de João, que nós iremos dividir em 2 sermões, né? O primeiro, neste domingo nós iremos até o verso 21, e no próximo domingo nós iniciaremos no 22 e iremos até o final do capítulo. Então, João capítulo 10, versículos 1 até o versículo de número 21, diz assim a palavra do Senhor. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas que sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras houve divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, antes de entrar nesta passagem, não sei se vocês têm a mesma impressão que eu. Este texto, ainda que em alguns pontos seja mal compreendido, parece que, mesmo que uma leitura superficial, ele tem o poder de aquecer o nosso coração. Aqui Jesus é apresentado como bom pastor, como a porta. Imediatamente, não sei para vocês, mas pelo menos para mim, a figura que surge na minha mente é a figura do pastor do Salmo de número 23. Aqui Jesus é apresentado como aquele que alimenta, como aquele que supre, como aquele que protege o seu povo, também como aquele que dá propósito e como porta, aquele que mostra o caminho. E nós temos aquele verso maravilhoso quando Jesus diz que ele veio para dar vida e dar vida
em abundância. O ser humano, ao longo das décadas, ele sempre procurou ter a satisfação, ele sempre procurou alcançar uma realização pessoal. Quem estuda administração ou disciplinas afins acaba vendo no decorrer da faculdade a chamada pirâmide de Maslow, né? Maslow era um psicólogo americano e ele cria uma pirâmide de necessidades humanas. Essa pirâmide tem na sua base Essa pirâmide ela tem na sua base a necessidade de alimento, depois ela segue para a necessidade de segurança, depois ela segue para a necessidade humana de relacionamentos, e por fim, no topo, ela chega àquilo que Abraham Maslow chama de autorrealização. Porém, na faculdade de administração, as pessoas vêm só até isso. Né? Mas o Stephen Covey vai dizer que Maslow, depois de velho, depois de aposentado, de idoso, ele chega à conclusão que nem mesmo a autorrealização satisfaz o desejo da sua alma. Nem mesmo a autorrealização dá propósito para a sua existência. E ele cria um andar acima, que não é visto na universidade, que ele chama de necessidade de transcendência, necessidade de telos, necessidade de propósito. E é interessante aqui que essas necessidades que são mapeadas do ser humano, elas são descritas de forma muito clara nesta parábola de Jesus como bom pastor. Jesus é aquele que cuida, que protege, que alimenta, que se relaciona com o seu povo e que dá ao seu povo um sentido que transcende esta vida, um sentido que vai além desta existência, dá esse sentido de transcendência. Jesus, o bom pastor, aquele que veio para dar vida e vida em abundância e vida plena. Quando nós lemos esse texto, eu preciso contextualizá-lo aqui, é importante, e é por isso que eu vou retomar aqui um pouco o capítulo 9 do Evangelho de João, que foi pregado pelo pastor Israel. Quando nós lemos esse texto, nós temos que contextualizá-lo, e é importante que eu diga aqui de início que não há uma divisão de tempo entre o capítulo 9 e o capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus cura o cego, se dá toda aquela dissensão com os judeus, e após essa discussão, imediatamente Jesus introduz a parábola do bom pastor. Nós estamos falando do mesmo momento histórico. Então, Jesus diz o que ele diz nesta parábola, depois dessa discussão que ele teve com os fariseus, por conta da cura do homem cego em Jerusalém. A Bíblia nos mostra, e o pastor Israel pregou na semana passada, que Jesus cura um cego de nascença, e era uma pessoa conhecida da região, era uma pessoa que todos conheciam, e essa cura começa a alvoroçar os moradores de Jerusalém, e aquele cego é levado à presença dos fariseus, dos líderes religiosos, e pasmem, meus irmãos, aquela cura causa um alvoroço nos líderes religiosos, porque Jesus curou um homem cego um sábado. Os fariseus não podem aceitar que essa cura se deu num dia de sábado. E para isso eu tenho que dizer para vocês, e eu acredito que a maioria sabe, que os fariseus, líderes religiosos na época de Jesus, eram muito cuidadosos com a guarda do sábado. Porém, eles não somente guardavam o sábado como descrito na lei, mas desde o final do exílio, durante todo esse período interbíblico, até o momento da vida e do ministério de Jesus, os rabinos, os intérpretes da lei, haviam acrescentado uma série de obrigações para o povo, além daquelas que estavam na lei. Por exemplo, no dia de sábado, as pessoas poderiam dar um determinado número de passos. Se elas dessem mais passos do que essa interpretação rabínica previa, eles estariam violando o sábado. No dia de sábado, eles poderiam carregar até um determinado peso. Se eles carregassem um peso um pouquinho maior do que aquilo, eles estariam violando o sábado. Ou seja, neste período, Israel
começa a acrescentar diversos preceitos, diversos mandamentos, diversas interpretações da lei, que, como Jesus vai deixar muito claro, escravizava o povo da época. E uma dessas interpretações, pasmem, acreditem se quiserem, havia uma vedação que se praticasse curas. Até isso os rabinos previam. Havia uma proibição que se praticassem curas aos sábados. Então, quando Jesus cura este cego no sábado, há uma grande discussão entre ele e os judeus. E Jesus acaba o capítulo 9 dizendo que a cegueira verdadeira não era daquele cego. A cegueira verdadeira era dos fariseus, dos líderes religiosos da época de Jesus, que em vez de levar o povo até a presença de Deus, estavam o afastando. E é exatamente isso que Jesus vai dizer no capítulo 9, versículo de número 39. Percebam que Jesus diz. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Aqueles fariseus, líderes religiosos, são chamados por Jesus de cegos. Na verdade, o verdadeiro cego não é aquele da história do capítulo 9. Não é o mendigo. O verdadeiro cego é a liderança religiosa da época de Jesus. E é nesse contexto que Jesus diz o que diz no capítulo 10 do Evangelho de João. E o que nós temos aqui é a parábola do bom pastor. Este é um sermão dividido em 4 partes, em que Jesus condena os fariseus, chamando-os de falsos pastores, e se apresenta como sendo o verdadeiro pastor do rebanho de Deus. O que Jesus faz aqui no capítulo 10 do Evangelho de João é condenar aquela liderança, chamando eles abertamente de falsos pastores, enquanto ele se proclama, ou se autoproclama, como verdadeiro pastor do povo de Deus. Então o capítulo 10, meus irmãos, é um contraste entre Jesus, o verdadeiro líder, aquele que foi enviado por Deus para o bem do seu povo, e os líderes judeus da época de Jesus, os quais Jesus compara com mercenários, ladrões e salteadores, os quais eram falsos pastores que conduziam o povo para a perdição. Para nós entendermos este texto, eu tenho que fazer uma pequena introdução aqui. O pano de fundo envolve 2 principais ideias. A primeira ideia é a figura do pastor e das ovelhas. Essa figura era uma figura muito comum e muito fácil de entendimento para o povo da época de Jesus. Nós temos que lembrar que a economia de Israel ela girava em torno da agricultura e da pecuária, e a criação de ovelhas era uma das principais molas da economia de Israel. Então todos eles sabiam, estavam acostumados com essa figura de pastor e das ovelhas na Palestina. E a segunda questão importante, pano de fundo teológico aqui, é a profecia de Ezequiel, capítulo 34. Jesus, quando ele se autoproclama o bom pastor, ele está evocando uma profecia que está em Ezequiel, capítulo 34. Eu peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias aqui neste texto, o texto do profeta Ezequiel. E neste texto há uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. Basicamente, esse texto é uma palavra do Senhor de juízo contra esses pastores infiéis. Aqui do versículo 1 ao versículo 6, Deus denuncia os falsos pastores. Diz assim, eu não vou ler todo o texto, A palavra do Senhor vem a mim dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Verso 4, vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes, não enfaixam as quebradas, não trazem de volta as desgarradas. Ou seja, há uma série
de acusações contra os pastores, contra os líderes de Israel, e aqui pastores nós podemos entender os sacerdotes, os profetas e até mesmo os reis, que tinham por objetivo estabelecer e levar a nação a um verdadeiro relacionamento com Deus. Portanto, aqui é uma palavra de condenação a esses pastores. A ideia aqui é que esses pastores estão mais preocupados consigo mesmos do que com o rebanho de Deus, do que com as ovelhas de Deus. E por fim, ele continua, aqui do versículo 7 em diante, vejam bem, meus irmãos, quando Deus condena essa atitude dos maus pastores, Deus diz que ele mesmo virá como pastor para cuidar das suas ovelhas. Verso 7 diz assim: por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se entregaram ao pasto para todos os animais selvagens. Verso 10, assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e lhes pedirei conta das minhas ovelhas. Verso 11, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ou seja, nessa profecia, Deus condena os falsos pastores. Eu estou pulando vários textos aqui porque o nosso tempo é curto. E diante dessa condenação, o próprio Deus diz que ele mesmo irá buscar as suas ovelhas. Ele diz mais, no verso de número 23, vai dizer assim: porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Portanto, aqui nós temos uma profecia de que esses pastores falsos, e qual é a característica principal desses pastores? Se preocupavam apenas consigo mesmos, não tinham cuidado das ovelhas. Esses pastores falsos seriam removidos e Deus diz: eu mesmo irei atrás das minhas ovelhas, e mais, eu colocarei a Davi como pastor das minhas ovelhas. E aqui os judeus desde sempre entenderam essa profecia como uma profecia messiânica. O descendente de Davi, o Messias, era o pastor enviado por Deus para cuidar das ovelhas que haviam sido esquecidas. E aqui no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus vai se apresentar como esse pastor verdadeiro, como esse pastor enviado por Deus. É por isso que 4 vezes aqui nos textos judeus reagem. Aqui ao longo do capítulo 10, e aqui é uma tônica deste capítulo. Jesus fala, Jesus prega, e daqui a pouco o evangelista relata uma reação dos judeus. Daí tem outra palavra de Jesus, outra reação dos judeus. Uma terceira palavra de Jesus e uma terceira reação dos judeus. Uma quarta palavra de Jesus e uma quarta reação dos judeus. Em primeiro lugar, Jesus prega, aqui do verso de número 1 a 5, e a Bíblia diz que no versículo 6 que eles não compreenderam a palavra de Jesus. Daí Jesus continua explicando isso na sequência, e daí a coisa fica um pouco pior. No primeiro momento eles não entendem. No segundo momento, a reação dos líderes era dizer que Jesus estava endemoniado. Num terceiro momento, Jesus prega de novo, e aí eles já querem matar Jesus. E por fim, no último sermão, Jesus prega, e daí eles já querem prender, torturar e matar Jesus. Começa de não compreender aquilo que Jesus estava falando, até uma decisão de prender, matar, torturar Jesus. O N.T. Wright,
ele diz algo muito interessante, né? N.T. Wright é um dos maiores estudiosos do Novo Testamento vivo. Ele diz algo muito interessante neste texto. Nós não podemos ver neste texto nada menos do que algo subversivo, do que algo drástico. Nós olhamos aqui e dizemos, Jesus, o bom pastor, que bonitinho. Aquilo tinha sido um soco no estômago da liderança judaica. Eles começaram de não entender até a decisão firme de prender e matarem a Jesus por causa desse sermão. Eles compreenderam ao longo do sermão que Jesus estava se identificando como cumprimento da profecia, como pastor enviado por Deus para trazer para si o seu povo, para separar o povo de Deus, para cuidar do povo de Deus. Então, quando Jesus aqui se autoproclama o pastor, ele está de fato se identificando com essa profecia. Ele está dizendo que ele é o Messias, o filho de Davi, o filho de Deus, aquele que haveria de cuidar do seu povo e que seria o porta-voz de Deus e do seu povo. Então o objetivo, meus irmãos, deste sermão, em primeiro lugar, também era demonstrar que os fariseus eram os equivalentes àqueles maus pastores. Aqueles maus pastores com os quais inicia a profecia de Ezequiel 34. Os fariseus eram equivalentes aos maus pastores e Jesus era o pastor enviado por Deus para trazer o seu povo para si. E como isso se demonstra ao longo dos evangelhos? Em primeiro lugar, os fariseus haviam distorcido o ensino das Escrituras, a verdade de Deus. No Antigo Testamento, irmãos, há uma religião de graça apresentada. Existe uma esquizofrenia em alguns círculos evangélicos, achando que Deus muda no Novo Testamento, que no Antigo era lei, juízo e condenação, e que no Novo é só graça. Não, lei e graça estão presentes em ambos os testamentos. Deus é um Deus de graça. É isso que Paulo vai dizer, por exemplo, lá em Romanos capítulo 4, quando ele diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Mas os fariseus haviam criado uma série de obstáculos para o povo. Jesus cura o cego e o cego é expulso da sinagoga, é expulso da vida religiosa. E Jesus disse, não, quem está cego é essa liderança corrupta. Eles são os maus pastores, mas eu sou o bom pastor que vim para dar a vida pelas ovelhas. Aleluia. Os fariseus transformam a lei de Deus num caminho para a salvação. E para piorar, como eu disse, eles haviam criado uma série de leis extras, desde o tempo do exílio até o Novo Testamento, que tornava a vida daqueles seus prosélitos um verdadeiro inferno. Mais do que isso, Jesus vai dizer que eles eram gananciosos. Mateus capítulo 23, Jesus vai dizer que eles roubam a casa das viúvas sob o pretexto de longas orações. Usavam as orações como pretexto para enriquecimento pessoal. Além disso, eles viviam vida hipócrita. O próprio Jesus vai dizer em Mateus 23 que eles colocavam um fardo nas pessoas que eles não moviam nem mesmo com os dedos. Com o dedo. Jesus vai chamar eles, inclusive, de sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? Muita gente não sabe. No Antigo Testamento, se houvesse contato com um morto, a pessoa se tornava impura. Daí tinha todo um ritual de purificação. Então os judeus, para evitar isso, nos sepulcros, eles colocavam cal em cima. Para que quando eles, se porventura tocassem ali, eles não se contaminassem, não se tornassem impuros. Então os sepulcros eram caiados para evitar a contaminação. O que Jesus está dizendo é que eles eram bonitos por fora, está caiadinho, mas por dentro havia morte, podridão e destruição. Em contraste aqui com os falsos mestres, Jesus se apresenta como o verdadeiro pastor de Israel. Esse é o pano de fundo aqui do sermão. E como eu disse, nós temos 4 sermões aqui.
O primeiro sermão de Jesus vai do verso 1 ao verso 5, que vai contar a parábola do pastor e da ovelha no curral. Diante desse primeiro sermão, os judeus reagem não entendendo aquilo que Jesus fala, verso 6. O segundo sermão de Jesus é uma explicação dessa parábola. Jesus expande, verso 7 a 18. E a reação dos judeus é dizerem que ele estava louco e endemoniado, verso 19 a 21. Terceiro sermão, Jesus explica a razão pela qual ele diz o que diz e por que os judeus não criam nele, verso 25 a 30. E aí a reação dos judeus se torna mais drástica. Os judeus querem matá-lo, verso 31 a 33. E por fim, Jesus termina defendendo a sua declaração e por que ele disse que ele e o Pai são um. E o resultado aqui no verso 39 é que os judeus querem prendê-lo. O capítulo acaba com Jesus escapando da Judeia e indo para além das bandas do Jordão, onde ele continua pregando a palavra de Deus. Vamos começar aqui no texto. Em primeiro lugar, nos 5 primeiros versículos aqui, nós temos Jesus, em relação à polêmica do capítulo 9 com os fariseus, ele conta a parábola do pastor e das suas ovelhas. Para isso eu tenho que contextualizar como se dava esse tratamento entre o pastor e as ovelhas. Principalmente no inverno, as ovelhas na Palestina eram guardadas no curral. Em alguns textos vai chamar de curral, em outras versões vai chamar de aprisco. E o objetivo de levar as ovelhas para o curral era principalmente protegê-las dos predadores, do mau tempo e dos ladrões. Agora, uma coisa interessante, esse curral era um curral grande. Frequentemente, e o mais comum, era que nesse curral ficassem à noite os rebanhos de vários pastores. Ou seja, vários pastores tinham lá, um tinha lá suas 15 ovelhas, outro tinha lá suas 50 ovelhas. À noite, todos eles levavam elas para um curral. E é por isso que tem o nome pastores e tem a figura do porteiro, porque o porteiro se certificava que de fato era um dos donos daquelas ovelhas. Então os pastores colocavam as ovelhas no curral e durante o dia eles chegavam lá, o porteiro abria a porta e eles conduziam as que eram suas para fora. E a Bíblia chega a dizer que eles a chamam pelo nome. Inclusive, isso, estranhamente, é uma prática corriqueira até hoje na Palestina. Os pastores chamam as ovelhas e as ovelhas vão correndo, andando atrás dos seus pastores. O ponto principal aqui é que no mesmo curral poderia haver mais de um rebanho. Como eu disse, de noite eles eram juntados. E ao contar esta parábola, Jesus quis ensinar os seguintes pontos. O curral aqui, o grande aprisco, era a nação de Israel. A nação de Israel era o curral. Os líderes religiosos da época eram os ladrões e salteadores. Aqueles que tentavam pular o curral para roubar o rebanho. Jesus disse que eles não entravam pela porta, mas eles pulavam o muro. É o que diz no verso de número 1. Jesus se refere aos fariseus aqui. Eles tinham ensinado errado o povo de Deus. Estavam explorando a fé do povo de Deus como ladrão e salteadores. Em terceiro lugar, Jesus sugere aqui que ele é o verdadeiro pastor das ovelhas de Israel. Percebam que nesse primeiro momento, Jesus não se identifica como pastor, ele fala em abstrato. Só no segundo sermão ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Aqui ele fala do pastor em abstrato, mas evidentemente todo o contexto do texto aponta para a pessoa de Jesus. Deus chama Jesus, Deus envia Jesus com o objetivo de reunir o seu povo, de arrebanhar um povo para si. Então, como verdadeiro pastor, Jesus é aquele que veio chamar dentre os judeus o povo de Deus. O aprisco, o curral,
Era a nação de Israel, mas nem todos nesta nação eram ovelhas de Jesus. Esse é o ensino. Os fariseus eram um exemplo típico. Eram filhos de Abraão, porém não eram ovelhas de Jesus. Jesus vai até o curral de Israel. Fique tranquilo que mais à frente chegam os gentios, mas nesse momento o curral é a nação de Israel. Jesus vai ao curral de Israel. E dentre esse curral, Jesus chama as suas ovelhas, aquele que são seus. E ele diz, porque são suas ovelhas, ou porque nem todas são as suas ovelhas, nem todas vão ouvi-los. As suas ovelhas, as ovelhas que pertencem ao pastor, elas ouvem a voz do pastor, elas obedecem essa voz e elas seguem o pastor. Os fariseus aqui estavam dentro desse aprisco, porém não eram ovelhas de Jesus. Jesus veio chamar aqueles que são seus dentre o povo judeu. O rebanho de Jesus, a ideia aqui, reconhece e ouve a voz de Jesus. E é interessante aqui que Jesus fala num chamado, esse chamado não é apenas algo impessoal. O pastor chama as ovelhas pelo nome. O pastor conhece as ovelhas. O pastor chama pelo nome. Não é uma massa informe. Jesus vai ao curral de Israel e vai chamando as suas ovelhas. E aqui a grande questão é que aquele cego desprezado e expulso da sinagoga é chamado, é ovelha. Ele reconhece Jesus como Messias e o adora. E a liderança religiosa são os ladrões, os salteadores, os mercenários. Jesus chama os seus. Jesus conduz para fora aqueles que são seus. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus é claro aqui. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, verso 4, significa que tinha ovelhas lá no curral que não pertenciam ao rebanho dele. Em outras palavras, Jesus está dizendo, e nós temos visto aqui ao longo das exposições do Evangelho de João, uma forte ênfase predestinacionista. E ontem eu comentava com os irmãos que parece que estranhamente esses textos predestinacionistas caem comigo na escala. Eu preguei João 3, preguei João 6 e agora João 10. Há uma estranha ênfase aqui predestinacionista. Jesus diz, eu vim buscar o rebanho que Deus me deu antes da fundação do mundo. Eu vim buscar o meu povo. Esse povo está no meio da nação de Israel, porém ele não se confunde com Israel étnico. Ele não se confunde com a nação de Israel. São aqueles, na verdade, que Deus deu a Cristo antes da fundação do mundo. E aqui Jesus dá características desse povo. Esse povo vai escutar a minha voz, vai entender que eu sou filho de Deus, vai crer em mim. Ele vai sair dentre esse povo e vai me seguir e vai ouvir a minha voz. Eu sou o verdadeiro pastor, Jesus diz, eu sou o bom pastor, aquele prometido pelo Pai em Ezequiel capítulo 34. É interessante, diante disso, e parece que boa parte da igreja evangélica, principalmente em ambientes onde impera aí a teologia dispensacionista, que os judeus, o Israel é levado a um status quase como se todos fossem povo de Deus, todos fossem salvos. Aqui Jesus introduz um conceito que é familiar no Novo Testamento, que é o conceito do remanescente fiel. Embora Deus tenha feito uma aliança com Abraão e com a sua descendência, isso não significava que todo judeu era ovelha de Jesus. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 9. Veja Romanos capítulo de número 9, eu vou ler só 2 versos, verso 6 e verso 27. Romanos capítulo de número 9, verso 6 e verso 27. No verso 6 diz assim, e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Verso de número 27, Paulo vai na mesma ênfase. 9, 27. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Isaías clama a respeito de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será
salvo. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Paulo está dizendo que nem todos os de Israel são verdadeiros israelitas, e quando ouvem isso, verso 6, os judeus simplesmente não conseguem compreender o que Jesus está dizendo. E aqui nós sabemos, inclusive pelas fontes sinóticas, Mateus, Marcos e Lucas, que Jesus conta parábolas com dois motivos. O primeiro é dificultar a compreensão da verdade para aqueles que já o haviam rejeitado. Jesus fala isso claramente nos evangelhos sinóticos, ao ponto que a Bíblia diz que as pessoas não entendiam, mas Jesus à parte explicava para os seus discípulos o significado das palavras. Então, em primeiro lugar, o ensino por parábolas é para bagunçar a mente deles mesmo, era para eles não entenderem mesmo. Em segundo lugar, é para ilustrar a verdade para os discípulos que haviam crido nele. E aqui uma verdade que pulsa nesse texto. Nós temos que aprender a ler a Bíblia nas entrelinhas. Eu gosto muito lá dos padrões de Westminster, que vão dizer que é objeto de fé, não apenas aquilo que é claro e diretamente ensinado, mas aquilo que pode ser claro e logicamente subentendido a partir das Escrituras. Então aqui o que nós temos claro é que eles não entendiam porque não eram do rebanho de Jesus. Aquela liderança simplesmente não consegue reconhecer a voz do pastor, não consegue reconhecer a voz de Jesus. E aqui a partir do verso 7 até o verso 18, Jesus explica esta parábola. E Jesus explica fazendo 3 contrastes entre ele e os fariseus. O primeiro contraste, verso de número 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus mais uma vez lhes disse: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Então, o primeiro contraste que Jesus faz é que ele é a porta das ovelhas e os fariseus, os falsos cristos, são ladrões e salteadores. Esse é o primeiro contraste. No verso 7, Jesus se apresenta como aquele que dá acesso a Deus. Ele é a porta, ele é aquele que dá acesso. Em outras palavras, ele está dizendo que ele é aquele por meio de quem as pessoas têm acesso a Deus. Jesus é muito claro ao deixar bem específico: não há outro caminho a Deus a não ser através do Senhor Jesus Cristo. Esse é um ensino claro dos evangelhos. Jesus vai falar isso novamente lá em João capítulo 14, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os apóstolos reafirmam esta verdade. Pedro e João perante o Sinédrio, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, eles dizem: e não há nenhum outro nome debaixo dos céus pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, aleluia. Ele é a porta, ele é o caminho, ninguém se chega ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o Evangelho, a vida, morte, ressurreição, ascensão. Ela é a vida nova, aquele que crê, que a nossa série está expressando. Ela é o caminho até Deus. Jesus vai deixar isso muito claro nesse primeiro contraste. Ele é aquele que dá acesso a Deus. Ele está dizendo isso. Isso é uma coisa que choca. Pensem, se coloquem no lugar da audiência de Jesus. Jesus, em outras palavras, está dizendo que estar no aprisco de Deus não era algo devido à etnia. Não é por ser judeu, não é por ser filho de Abraão, não é por nacionalidade, não é por guardar a lei, e muito menos aquelas dezenas e centenas de regras que foram acrescentadas pela interpretação rabínica. Jesus está dizendo que nada disso importa, ele é a única porta de acesso a Deus. Em outras palavras,
apenas através da morte e da ressurreição de Jesus, como ele vai dizer mais adiante. Apenas através dele há um caminho para Deus. E com isso Jesus está corrigindo o legalismo presente no judaísmo na época. Ele estava excluindo os ensinos dos fariseus. Ele estava excluindo toda aquela baboseira. Lembre, o sermão de Jesus se dá naquele mesmo contexto em que o cego é expulso. Jesus está dizendo que eles eram os pastores que não cuidavam da ovelha ferida. Ao invés de receber aquele cego, eles expulsam o cego. Esse ensino é chocante para os fariseus. E aqui Jesus diz que, em contraste a ele, todos os que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Que ele está se referindo? Aos falsos mestres, também aos fariseus, e aqui de forma especial também aos falsos messias. Nós sabemos, e a Bíblia chega a registrar, né? Gamaliel chega a falar no Sinédrio, cita o nome de 2 ou 3 daqueles que se apresentaram como falsos messias. Então todos os que vieram atrás deles eram ladrões e salteadores, ensinavam falsas doutrinas, desviavam o povo da verdade e se aproveitavam das pessoas. Mas aqui Jesus vai dizer no verso 8, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos, aleluia. As ovelhas de Jesus, elas têm uma sensibilidade à voz do pastor. Quando o pastor fala, elas ouvem e elas entendem. Os fariseus não entendiam nada, mas as ovelhas estavam dando glória a Deus, aleluia. O remanescente fiel não deu ouvidos a esses falsos mestres. O segundo contraste de Jesus está no verso 9 e 10. Quando ele vai dizer, né, que ele é a porta, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Aqui eu quebro uma das interpretações mais corriqueiras no meio evangélico. O ladrão aqui não é o diabo. O ladrão que vem para matar, roubar e destruir, neste sermão de Jesus, é a liderança de Israel, os falsos pastores, os falsos líderes religiosos. Enquanto eles vinham para matar, roubar e destruir, Jesus está dizendo que ele é a porta pela qual se entra para a salvação. Olha que contraste. Entrar no reino de Deus, entrar no reino de Deus. E entrar no reino de Deus é entrar no aprisco de Deus. Jesus diz assim, se alguém entrar por mim, se alguém passar por esta porta, por esse caminho verdadeiro, será salvo. Salvo de quê, Isaac? Salvo da condenação. Condenação essa que os judeus conheciam muito bem. Jesus diz mais, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus está falando aqui de vida de comunhão com Deus. A pastagem aqui aponta para um deleite espiritual, para aquilo que satisfaz. Nada além de Cristo satisfaz a alma do homem. Nada além do Evangelho preenche as necessidades do homem. Jesus estava dizendo que ele é a porta, ele que preenche as necessidades da alma, ele é aquele que veio dar vida e vida em abundância, aleluia. Os fariseus eram como ladrões, os quais vinham para roubar, matar e destruir. Os fariseus, irmãos, não se enganem, eles matavam espiritualmente as pessoas. E aqui eu abro um parênteses para dizer para vocês do poder escravizador da falsa religião. Poucas coisas no mundo tornam a vida humana tão desgraçada quanto uma religião que não é guiada pelo Evangelho. Uma religião que é guiada por pastores falsos. Uma religião que é guiada pela lei. O que Jesus está dizendo aqui é que eles de fato matavam espiritualmente. Não se iludam, irmãos. O erro mata. O que salva não é a fé. O que salva é a fé na verdade. Tem muita gente sincera, com uma fé
sincera, indo a passos largos para o inferno, porque a fé, a boa consciência, fora da verdade de Deus não importa. Saulo era uma pessoa que tinha uma fé imensa enquanto estava perseguindo o povo de Deus, mas estava a caminho da destruição. Ele tinha boa consciência, ele fala isso aos filipenses, se avantajava aos seus pares no judaísmo, porém não conhecia o evangelho, não conhecia a vida. Meus irmãos, se nós acreditarmos em mentiras, nós vamos para o inferno. A verdade importa. A doutrina importa, o conhecimento de Deus importa. Eu gosto muito de um texto, e eu sei o texto de cor, então não vou abrir para não perder tempo, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Quando Paulo diz para aquele jovem pastor assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Doutrina importa, conhecimento verdadeiro de Deus importa. A salvação, ela se baseia unicamente na verdade de Deus, no evangelho verdadeiro. Jesus veio para dar vida abundante, é o que ele diz. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Matar a fé verdadeira, destruir, tornar as pessoas escravas de um sistema religioso corrupto. Mas eu, Jesus, ele vai dizer, eu vim para dar vida e vida em abundância. E aqui vida abundante não significa uma vida de bens materiais, de facilidade, não. O que está em jogo aqui são realidades espirituais, realidades eternas. Uma vida plenamente abundante é uma vida que satisfaz, que transborda. Vocês lembram o que Jesus disse em João 5, se não me foge a memória? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É plenitude. Em contraste com isso, eles tinham os fariseus, matar, roubar e destruir. E por fim, o último contraste, e eu vou me adiantar aqui porque o tempo está passando, e olha que eu dividi o sermão em 2. No terceiro contraste, Jesus vai dizer, verso 11 a 13, eu vou ler. O mercenário, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê chegando o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. No terceiro contraste aqui, Jesus diz que ele é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Enquanto os mercenários são aqueles que fogem diante do perigo. Os fariseus aqui de novo são apontados como mercenários. O que é mercenário? Mercenário é uma espécie de pastor contratado. O mercenário não era o dono das ovelhas, ele recebia um salário para cuidar dessas ovelhas. Então o mercenário que não era o dono das ovelhas, quando ele vê o perigo, ele pensa, meu salário não dá conta disso não. Eu me lembro que uma vez a Tati, minha esposa, me falou de um colega dela no Tribunal de Justiça, quando ela era estagiária. Estagiário dizendo assim, eu não sou estagiário para servir cafezinho. Imagina, dar vida. As pessoas, isso não está descrito no meu cargo, não está descrito na ocupação. Mercenário olha, porque é contratado, tem a carteira assinada, diz, olha, isso não vale a pena não vou enfrentar lobo, não vou enfrentar urso, não vou enfrentar obstáculo. Agora Jesus, diferentemente do mercenário que abandona as ovelhas, Jesus está dizendo que ele é o bom pastor, e percebam, Jesus está aqui já pré-anunciando a sua morte e a sua ressurreição, dizendo que ele é o bom pastor que daria vida pelas suas ovelhas. Os escribas e os fariseus eram mercenários, só estavam ali pelo salário, só estavam ali pelo dinheiro, só estavam ali pelo status. Jesus expande o seu ensino dizendo, versos 14 a 18, que ele é o bom pastor, e ele é o bom pastor exatamente porque ele é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Ao contrário do mercenário, versos 14 e 15, eu não vou ler porque o tempo está bem corrido. Jesus conhecia as suas ovelhas e era conhecido do Pai. Conhecer aqui significa um conhecimento íntimo.
né? A Bíblia usa diversas vezes a expressão conhecer no Antigo Testamento para se referir a intercurso sexual, né? Diz que Adão conheceu Eva. Está falando que Adão teve relações sexuais com Eva. Então não é um conhecimento meramente formal. Jesus está dizendo aqui que ele, o pastor supremo, conhece as suas ovelhas. Ao contrário do mercenário, Jesus conhece as suas ovelhas e era conhecido do Pai. Conhecer indica uma relação íntima. Da mesma forma, Jesus vai dizer, ele e o Pai se conhecem. Ele também conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. E é por isso que ele dá a vida pelas ovelhas. É o povo dele, é o povo que ele amou e conheceu antes da fundação do mundo. E aqui tem um contraste sutil, verso 16, eu sou obrigado a ler, porque inclui a nós. Verso 16, Jesus vai dizer assim, ainda tenho outras ovelhas. Lembra que tem o curral de Israel? Jesus vai dizer, ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco, não são deste curral, não são da nação de Israel. E ele diz, preciso trazer também estas ovelhas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. Talvez tenha sido isso aqui que mais chocou os judeus. Os judeus eram um povo elitista ao extremo. Eles criaram dezenas de regras. Jesus vai dizer, inclusive menciona nos sinóticos, que quando eles chegavam em casa, eles iam lavando os objetos, iam lavando as mãos, porque no mercado público eles podiam ter esbarrado com o gentio e se tornado impuros. Os judeus eram cheios de picuinhas. Para você ver como isso era um bloqueio, o próprio apóstolo Pedro, quando é mandado por Deus à casa de Cornélio, diz, não é lícito a um judeu entrar na casa de um gentil. Jesus aqui olha para aquela bando de religioso morto espiritualmente. Aqueles ladrões e assaltantes, aqueles matadores da fé genuína, e diz assim, eu tenho outras ovelhas que não são do povo de Israel, e eu vou chamar, e quando eu chamar, elas ouvirão e me seguirão, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. A verdade de Deus deveria ser levada aos gentios. Israel se torna uma nação nacionalista. E aqui é interessante, desde o Antigo Testamento, Israel foi chamada por Deus para ser uma nação missionária, para através de Israel, como diria um antigo governador do estado do Rio Grande do Sul, espraiar o conhecimento de Deus. Mas Israel se torna uma nação elitista, fechada. Os pastores se tornam hipócritas. E Jesus, aqui nesse exato momento, ele profetiza o surgimento da sua igreja. Aqueles a quem Deus deu a Jesus antes da fundação do mundo, dentre os judeus e os gentios, são unidos num povo só, a igreja gloriosa do Senhor Jesus. Esses que Jesus vai chamar ainda ouvirão a sua voz. Percebam que não é uma expectativa de Jesus. Jesus não diz, eu tenho uma expectativa que eles vão ouvir a minha voz. Jesus diz, não, esses que eu chamei, eles ouvirão a minha voz. Tem uma garantia de resposta no chamado. Não é um chamado vazio, é um chamado eficaz. É uma graça irresistível. É a voz do bom pastor que quando fala, abre o ouvido das ovelhas e elas vêm até Jesus. Verso 17 e 18, Jesus vai falar claramente aqui que vai ser morto. E eu vou apressar aqui porque eu vi que eu já passei de todos os limites. Verso 17 e 18. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la. Outra vez, as ovelhas, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandado eu recebi do meu Pai. Jesus fala claramente que vai ser morto. Ele deixa claro aqui, irmãos, que não é aquela liderança corrupta que vai matá-lo.
Apesar de ser um instrumento que leva Jesus à cruz, a morte de Jesus se dá por um decreto eterno de Deus. Eu dou a minha vida espontaneamente, Jesus está dizendo. Ninguém tira de mim. Foi exatamente o que Pedro falou no dia de Pentecostes para as autoridades de Jerusalém. Ó, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus já havia estabelecido desde os tempos eternos, e Ele fez mais, esse é o Senhor e Cristo. Percebam a beleza. Jesus diz que Ele é o bom pastor, que veio para voluntariamente dar a vida para as ovelhas. Entrego, olha só que expressão, para reavê-la. Jesus não apenas pré-anuncia a sua morte, mas pré-anuncia a sua ressurreição. Que a vida que Ele entregaria Ele iria reaver. Aqui fala da ressurreição e mais. Ele diz, este mandato eu recebi de meu Pai. E aqui, meus irmãos, tira a sandália dos teus pés porque tu está num terreno santo. Aqui nós estamos diante de uma das passagens que apresenta uma das verdades mais belas das Escrituras. Jesus está dizendo que Deus e o Pai, na eternidade passada, que Jesus e o Pai, na eternidade passada, fizeram um pacto. Percebam as falas de Jesus. O Pai prometeu dar do Filho um povo, as ovelhas. O Filho, em troca, prometeu voluntariamente se tornar um de nós e morrer por esse povo. O Pai prometeu ressuscitá-lo dentre os mortos, para que aqueles que são seus vivam com Ele como se fosse um único povo eternamente. Essa é a aliança entre o Pai e o Filho. Por isso Jesus fala em termos tão categóricos, este mandato eu recebi do meu Pai. Foi o Pai quem me autorizou para vir, morrer, dar a vida pelas ovelhas, ressuscitar. E dentre os povos, dentre os judeus e os gentios, ter um povo só de pessoas que foram chamadas e dadas pelo Pai antes da fundação do mundo. E qual foi a reação da multidão? E aqui eu encerro, verso 19 a 21. Vamos dizer que Jesus estava louco, endemoniado. Esse sermão confronta aquela liderança corrupta. Chamar os fariseus de falsos pastores, de ladrão, salteador, mercenário, expor a verdade que eles eram matadores da verdadeira fé. Isso escandaliza eles. Eles ouvem e não entendem. Irmãos, quem não é ovelha de Jesus vai ter essa reação. O evangelho choca. O evangelho acaba com os meus méritos. O evangelho acaba com os meus merecimentos. Quem não é ovelha de Jesus, e não é à toa que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Não faz sentido. Eles ouvem, mas não têm ouvidos para ouvir. Eles ouvem fisicamente, mas não conseguem ouvir espiritualmente porque não são ovelhas de Jesus. Mas para aqueles dentre judeus e gentios que Ele chamou para formar a sua igreja, essa mensagem é o poder de Deus. Meus irmãos, eu fiz várias aplicações, mas como tem 2 sermões, eu vou botar a maioria no segundo. Mas para não deixar sem aplicação, eu vou fazer apenas 3 aplicações. 3 reflexões. Nem chamo de aplicações, chamo de reflexões e aqui eu encerro. Irmãos, primeira verdade que subjaz ao texto. Religião sem evangelho tende a ser escravizadora e opressora. Alguns dos maiores traumas dentro da psicologia, psicanálise, dentro do que é tratado aí fora, são de pessoas que foram e cresceram em ambientes religiosos. Religião sem evangelho é escravizadora e opressora. Muito do que há de melhor e do que há de pior no mundo vem através da religião. Aí vai depender se é a falsa ou a verdadeira religião. Em segundo lugar, Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Não há salvação fora do bom pastor, o Filho bendito de Deus. Não há esperança para a humanidade nenhuma. Nem mesmo uma boa consciência, nem mesmo um bom coração. E é isso que as pessoas falam quando nós vamos evangelizar. Eu não mato, eu não roubo, eu sou bom para todo mundo. Não, nada disso importa. O único caminho até Deus é através de Jesus, é através do Evangelho. E por fim, e eu vou desenvolver isso no próximo sermão, vou ter que tosar aqui esse sermão,
Desde a eternidade, Deus deu a Jesus Cristo um povo. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Paulo vai dizer, Romanos 8, 29 e 30, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Lembra o conhecer, conhecimento íntimo? E aos que predestinou, a este chamou. E aos que chamou, a este justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. A glorificação final, a nossa esperança de um corpo ressurreto, ela tem fundamento no decreto de Deus antes que houvesse o tempo. Deus jamais foi pego de surpresa. O pecado não foi uma catástrofe que pegou a Deus de surpresa, não. Deus, desde a eternidade, prometeu dar um povo todo seu para o seu Filho, dentre judeus e dentre gentios, e deste povo, o Israel de Deus, ele chamou igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Vamos orar. Eu vou parar por aqui, senão me empolgo, não fiz nem metade do sermão, ainda bem que eu dividi em 2. Vamos orar. Aleluia. Pai amado, nós te damos graças, Senhor. Graças pela tua mensagem que é vida. Graças, Senhor, pelo teu evangelho que tem vida abundante, tem poder, tem transformação, tem novidade de vida. Te damos graças, Senhor, porque dentre tantos no mundo, o Senhor escolheu um povo antes da fundação do mundo, e nós fazemos parte desse povo, Senhor. Sem mérito algum, sem nada para apresentar a não ser os nossos pecados, mas há no poder, na obra de Jesus Cristo, virtude para tornar pecadores filhos de Deus. Te damos graças por tudo isso, Senhor. Que a tua palavra e o teu evangelho nos tornem conscientes que a verdadeira vida eterna está em teu Filho, e que vejamos, Senhor, esta imagem ser talhada em nossa vida para a glória do teu nome. Amém e amém.